Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está assistindo DCC 070, Organização de Computadores. E essa é a nossa aula de número 19, onde nós vamos começar a falar sobre hierarquia de memória. Eu vou dividir a aula em duas partes. Na primeira parte eu vou apresentar uma breve introdução sobre o tema, enquanto que na segunda parte nós já começamos a estudar os princípios básicos da cache, que é o nosso primeiro nível da hierarquia de memória. Bom, nós vamos então começar explicando o que motivou o emprego ou uso de hierarquias de memória em sistemas computacionais. A gente observa que os programadores, eles sempre querem uma quantidade maior de memória que muitas vezes o sistema oferece. E não só eles querem uma quantidade, vamos dizer assim, ilimitada de memória, como também eles desejam que essa memória seja rápida, ou seja, que ela possa ser acessada no menor tempo possível. De fato, a gente não consegue oferecer uma quantidade ilimitada de memória. A memória é um dispositivo cuja capacidade, por sua natureza de armazenamento, é limitada e, ao mesmo tempo, a gente não consegue torná-la extremamente rápida. Bom, a ideia da hierarquia de memória é a gente tentar se aproximar dessa abstração, quer dizer, tratar essa quantidade de memória ilimitada como uma abstração e tentar, através de alguns mecanismos que nós vamos estudar ao longo das próximas duas aulas, quer dizer, dessa aula e mais as próximas duas aulas, a gente vai tentar dar a ilusão ao programador que a memória que ele está acessando num determinado momento é uma memória rápida, apesar de não necessariamente a gente ter uma quantidade infinita de memória rápida disponível nos nossos sistemas computacionais. Bom, esse conceito ou a forma, quer dizer, o que está como base, o alicerce que a gente vai usar para construir essa ilusão, para dar ao programador essa ilusão, parte de observações que nós fizemos aí ao longo, ou que as pessoas, os engenheiros, as pessoas que trabalham com sistemas computacionais, no projeto de sistemas computacionais, fizeram ao longo de várias décadas, e começaram de maneira empírica a observar que, ainda que uma aplicação demande uma quantidade muito grande de memória, uma quantidade ilimitada de memória, como eu coloquei aí no slide, ainda assim, a cada momento, se você for tirar uma foto do que está acontecendo, a cada momento essa aplicação ela não vai acessar todo o espaço de memória. Em última instância, se você for olhar cada uma das instruções da aplicação, a instrução só acessa um endereço por vez. Ela só acessa uma pequena porção da memória por vez. Então, baseado nessa observação de que por mais memória que uma aplicação precise, num determinado instante de tempo, ela só vai acessar uma fatia, uma quantidade muito pequena dessa memória, você tem a possibilidade de, em cima dessa observação, construir essa ilusão. Bom, esse princípio, essa observação é chamado de princípio da localidade. Esse princípio da localidade, que diz que a qualquer momento você só acessa, uma aplicação só acessa uma ínfima, uma pequena quantidade do seu espaço de endereçamento. Então, esse princípio da localidade ele se divide em dois. O que a gente chama de princípio de localidade temporal e o princípio de localidade espacial. O princípio da localidade temporal diz que esses acessos que a gente faz ao espaço de endereçamento, eles tendem a se repetir em intervalos posteriores no tempo, em momentos futuros. Quer dizer, se um item é referenciado por uma determinada instrução agora, é muito provável que ele volte a ser referenciado em breve. Esse é o princípio que está ligado, como exemplo, a gente poderia ilustrar,
a construção dos loops. Quer dizer, num determinado loop, eu volto a acessar, né, se a gente for pensar em memória de instruções, eu volto a executar as mesmas instruções que eu acabei de executar na iteração passada do loop. Então, existe uma repetição das instruções que eu estou repetindo. Quer dizer, o valor do PC dentro das iterações do loop, ele vai ficar variando sempre dentro de uma faixa. Eu pulo para um determinado endereço, executo as instruções seguintes, depois eu retorno para aquele endereço, volto a executar as instruções e assim sucessivamente até que meu loop termine. Seja o meu for ou while, ou seja lá o que for. A gente pode pensar também no loop em termos de variáveis, de dados da aplicação. Eu estou lá num for, fazendo com que a variável i, né, meu contador do loop, seja verificado e incrementado a cada iteração do loop, eu vou ficar acessando essa variável, incrementando essa variável, manipulando essa mesma variável ao longo de todas as iterações do meu loop. Então, esse é o primeiro princípio, o princípio que diz que se um item é referenciado, ele vai provavelmente voltar a ser referenciado em breve. E outro princípio é o da localidade espacial, que diz que se eu acesso uma determinada posição de memória, é muito provável que itens vizinhos que estejam na vizinhança daquela posição de memória também venham a ser acessados em breve. O próprio exemplo do loop. Estou executando uma sequência de instruções. Então, eu executo PC, depois PC mais 4, PC mais 8. Então, eu estou seguindo, eu estou executando instruções de maneira sequencial, endereços consecutivos de memória. Então, se eu acessei o endereço dado por PC, é muito provável que na próxima iteração eu acesse o PC mais 4, PC mais 8 e por aí vai. Dados de um vetor. Eu estou lá num loop, acessando, usando esse índice i que eu mencionei agora há pouco para indexar um vetor. Então, se eu acesso ou se eu faço uso lá do índice para acessar a primeira posição do vetor, é muito provável que na sequência eu acesse a segunda, a terceira, a quarta e assim sucessivamente. Então, esse é o princípio chamado da localidade espacial. Existe uma tendência de eu acessar itens próximos em termos de localização, próximos espacialmente àquele item que eu estou acessando no momento. E a gente vai construir a nossa memória, a gente vai organizar a nossa memória de maneira a se aproveitar, né, a tomar proveito dessa observação. A gente vai tentar fazer com que os acessos à memória sejam otimizados, né, de tal forma a se valer, né, ou vão ser otimizados justamente por se valer desses princípios. A gente vai ver como aí ao longo dessa aula e das próximas. Bom, essa observação que eu falei, né, a gente vai tentar se valer do princípio da localidade espacial e temporal para tentar melhorar o desempenho no acesso à memória. Ele vai exigir que a gente trabalhe com uma hierarquia de memória. É o título até do capítulo, né, se não me engano. Explorando a hierarquia de memória. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir a nossa memória em múltiplos níveis, onde cada um dos níveis, né, da hierarquia de memória, né, a gente vai ter vários níveis de memória, vamos criar uma hierarquia entre esses múltiplos níveis, onde cada nível da memória vai ter uma quantidade diferente de dados, né, que ele pode armazenar, e vai ter uma velocidade de acesso diferente. Quanto mais próximo ao processador, mais rápido é essa memória, mais menor em capacidade. Quanto mais distante do processador, maior a memória e também maior o seu tempo de acesso. Mais demorado é o tempo de acesso dessa memória. E para construir essa tecnologia, né, como a gente tem memórias de tempos de acesso diferentes, a gente vai usar tecnologias diferentes com custos diferentes de armazenamento. Para as memórias mais próximas ao processador,
A gente vai usar uma tecnologia que nos permite um acesso mais rápido, mas por conta dessa tecnologia, né, na forma como a tecnologia é construída, né, ela usa mais capacitores na construção, mais semicondutores, né, na construção, você vai ter um custo maior na construção por gigabit. E quando você vai se afastando dessa memória, você vai usando outras tecnologias mais baratas que te permitem, pelo custo ser mais baixo, te armazenar mais dados. Então a gente vai usar basicamente a tecnologia SRAM, né, de Static RAM, a tecnologia DRAM, né, de Dynamic RAM. São tecnologias que vão ser usadas no primeiro nível, né, no nível que vai abrigar os dados mais próximos ao processador. Ela é uma tecnologia mais rápida, porém mais cara, né? A tecnologia intermediária seria a DRAM, que é mais lenta do que a SRAM, porém mais barata, nos permitindo ter maior capacidade de armazenamento. E por último, né, a gente tem a tecnologia ou flash ou o disco magnético, que é uma tecnologia muito mais lenta do que as outras duas, porém muito mais barata em termos de custo de armazenamento. A ilusão que a gente vai tentar oferecer, né, como eu falei no início da aula, é tentar dar ao programador a ilusão que ele tem uma quantidade limitada de memória rápida. Então, o que a gente vai fazer? Os dados que são mais usados pela aplicação, que estão sendo usados no momento, vão ser armazenados na memória mais rápida. Só que eu não consigo colocar muitos dados lá porque ela é uma memória de menor capacidade e custo maior. E à medida que eu vou me afastando, então, do processador, né, o processador está aqui, eu consigo acessar essa memória de maneira muito rápida, só que eu não tenho muitos dados ali. Eu coloco só os dados que eu estou usando no momento. Os que não estão sendo usados no momento, a gente pode colocar nessa memória de capacidade maior, porém mais barata e mais lenta, ou, se for o caso, a mais lenta de todas, que vai ser a de maior capacidade, porém de menor custo, geralmente o disco. Então a gente vai organizar os nossos dados de maneira que aqueles mais usados ficam nas memórias mais rápidas e os menos usados nas memórias mais lentas. Mas como essa memória mais lenta tem uma capacidade muito grande, a gente pode dar a ilusão de que ele tem essa quantidade limitada de memória. E à medida que a memória vai sendo demandada, que os endereços vão sendo demandados, a gente vai mover os dados para a memória, em direção à memória mais rápida, levando-os em direção à memória mais rápida para que esse acesso possa ser feito de maneira mais rápida. E, por outro lado, se o dado não é mais necessário, a gente vai movendo esse dado para a memória mais lenta, de maior capacidade. Então, a gente cria essa hierarquia a partir daí, a partir de níveis, né? Onde esses níveis vão aumentando em tempo, né, para recuperar os dados, mas aumentando em capacidade. Então, o tamanho vai aumentando, mas à medida que a distância da CPU vai aumentando, o tempo de acesso também vai se tornando mais lento. E a gente tem vários níveis na nossa hierarquia. Bom, um ponto importante é que os dados eles são sempre copiados entre níveis adjacentes. Então, se eu preciso de uma determinada informação, a gente vai ver isso aí, eu vou repetir ao longo da aula, a CPU vai sempre procurar nessa memória mais rápida. Se ele não encontrar aqui, a gente vai buscar a informação no nível seguinte da hierarquia para eventualmente copiar para o nível anterior. Se a gente não encontrar, a gente vai copiar
ou vai consultar o nível inferior da hierarquia para copiar para o nível adjacente. E assim sucessivamente, até que em um determinado momento, certamente, a gente vai encontrar o dado disponível. Então, os dados sempre são copiados entre níveis adjacentes, o que quer dizer que a CPU ela não pode chegar simplesmente e abordar o último nível para tentar acessar o dado. A gente sempre vai caminhando na hierarquia. E se eu não encontrar o dado num determinado nível, eu consulto o inferior. Se eu não encontrar no inferior, consulto o inferior. Se não encontrar, consulto o inferior. Até que os dados, eventualmente, vão sendo copiados para os níveis acima. Bom, como demora, ou pode demorar, uma infinidade de tempo para eu poder buscar uma informação na memória, ou do ponto de vista do processador, na memória flash, ou mesmo na memória RAM, o DRAM seria a memória principal da aplicação, a memória SRAM seria representaria a memória cache, que seria a memória mais rápida. E como pelo princípio da localidade espacial é muito provável que eu volte a acessar aquele dado futuramente, o que eu faço? Se eu for num nível abaixo da hierarquia, porque eu não encontrei um determinado dado, eu não trago só aquele dado. Sei lá, eu quero pegar lá a variável que está no endereço XYZ da memória. É o conteúdo do endereço XYZ. Então, eu não trago só o XYZ. Eu trago um bloco de valores que inclui naturalmente aquele dado que a gente quer, o XYZ, e também os caras que são vizinhos dele. Por que isso? Por conta do princípio da localidade espacial, é muito provável que se eu acessei esse cara aqui, na sequência, eu acesse os vizinhos, na sequência no sentido de que em breve eu acesse os seus vizinhos. Então, já que o custo de ir nos níveis inferiores da hierarquia é muito alto para trazer informação, eu já aproveito, já que eu tenho que pagar esse custo da viagem, de ter que buscar informação, eu já aproveito e trago aqueles caras que estão nas redondezas. Então, isso é chamado de bloco ou de linha, dependendo do nível que a gente esteja na hierarquia. No caso dos níveis mais próximos ao processador, até a memória principal, a gente vai chamar de bloco ou linha, e depois a gente vai ver que no caso do disco, a gente vai chamar esse cara de página. Vai ter uma mudança nos termos que a gente usa. Tá? Mas bloco de cache ou linha de cache se refere às unidades de informação que ou estão presentes ou estão ausentes em cada nível. Cada nível tem um tamanho de bloco diferente. Eu posso ter blocos menores nos primeiros níveis e blocos maiores nos demais níveis. Então, dependendo do nível que a gente trabalhe, o tamanho do bloco pode mudar. Bom, quando a gente encontra um dado num determinado nível da hierarquia, a gente tem um hit, a gente tem um acerto. É quando eu encontro, faço uma busca e encontro o dado que eu quero. Se eu não encontrar o dado, eu teria um miss, ou uma falha. Então, uma falha sempre vai me levar a consultar o nível inferior. Se eu não encontrar o XYZ no nível 1, por conta da falha, eu não encontrei, eu tenho que ir no nível 2. Se eu não encontrar no nível 2, eu tenho uma falha, tenho que buscar no nível 3. E assim sucessivamente, até que eu encontro o dado e vou trazendo o dado e os seus vizinhos dentro do bloco, que dependendo do nível a gente chama de página. Eu vou trazendo esse bloco ou essa página até que em um determinado momento eu chego no primeiro nível e posso responder ao processador. Bom, eu tenho como fazer uma mensuração, eu tenho como mensurar qual é a quantidade de dados que eu preciso, qual é a taxa com que eu encontro os dados na cache.
né? A partir dos acessos que eu faço na memória, eu posso contar quantos deles foram acertos, quantos deles foram falhas. Eu chamo de taxa de acerto o valor, né, o percentual de vezes que eu encontro os dados na cache. Então, a fração, vamos supor que eu tenha acessado a memória N vezes. Encontrei o dado na memória X vezes. Então, dos N acessos à memória, X foram acertos. Consequentemente, se ele não foi acerto, ele só pode ter sido falha. Eu tenho Y acessos que são falhas dos N. E eu sei que N é igual a X mais Y. A taxa, consequentemente, que eu tenho de acertos, né, eu posso reescrever essa equação aqui dizendo que Y é igual a N menos X. Então, se eu tenho acertos do tipo X sobre N e tenho falhas como N menos X dividido por N, isso significa que minha taxa de falhas, em última instância, é 1 menos a taxa de acertos. Né? Reescrevendo a equação do jeito que eu coloquei. Bom, aqui é só para ilustrar que os tamanhos dos blocos variam de acordo com o nível da hierarquia. Eu posso ter blocos de tamanhos variáveis. Eu quero acessar esse dado azul, ele não está presente no primeiro nível, eu vou no segundo nível, encontro o dado, na hora de trazer, por conta dos tamanhos diferentes dos blocos em cada nível da hierarquia, eu trago um subconjunto desses dados que formam esse bloco aqui. Então, em outras palavras, o tamanho do bloco varia conforme o nível da hierarquia que eu esteja. Bom, para buscar um bloco na memória eu levo um tempo. Eu tenho que procurar o dado, não encontro. Vou no nível seguinte, não encontro. Vou no seguinte, não encontro. Por aí vai, até encontrar. Aí encontrei, eu copio o dado para o nível anterior, copio para o nível anterior até voltar. Então a gente chama de tempo de acerto o tempo necessário para visitar um determinado nível da nossa hierarquia, verificar se o dado está presente ou não e retornar o dado, né? No caso de um acerto, retornar esse dado, porque sendo acerto ele está presente na hierarquia. E a gente chama de penalidade de falha o tempo necessário para buscar o dado e não encontrá-lo, né? Ter que ir no nível inferior da hierarquia, transferir até encontrar esse dado, transferir esse dado para o meu nível, né, para minha cache, ou seja, para minha memória, dependendo de onde eu esteja, e eventualmente com os custos que isso implica. Minha memória pode estar cheia, eu posso ter que substituir um dado que estava lá, posso ter que jogar esse dado fora para abrir espaço para trazer um novo. E se esse dado foi modificado, pode ser que eu tenha um trabalho de atualizá-lo, né, no nível inferior da hierarquia. Então, a penalidade de falha implica também nesses custos do gerenciamento da minha hierarquia. Bom, então a gente fica por aqui nessa primeira parte da aula. Voltamos já, né, com a segunda parte da nossa aula, se não me engano, aí a memória de número 18. Então, aliás, 19, né? A gente está na terça-feira, dia ímpar. Então, até a nossa próxima parte, né, da aula.